Olá, professor Renato. Hoje nós vamos trabalhar uma parte ligada aí à semiótica gramsciana, mais especificamente o que ele chama de narratividade. Simplificando bem, o Gramsci ele dividiu o texto em níveis de análise, certo? Do nível mais profundo e simples, que é o nível fundamental, onde se trabalham as oposições, até o nível expressivo, que é o nível da manifestação. Hoje nós vamos trabalhar um dos níveis, que é a chamada narratividade. E para você entender melhor a narratividade, observa aqui o esquema canônico que o Gramsci formulou para poder sistematizar a sua teoria. Na verdade, esse esquema ele tem uma origem, ele pertencia ao Vladimir Prop, mas não era exatamente assim. O Vladimir Prop ele procurou fazer uma espécie de esqueleto único para os contos de fadas russos. E o Gramsci se apoderou desse esquema, usou as modalidades de Kant e formulou aí o chamado esquema canônico. Esse esquema canônico ele vai servir não só para narrativas, porque o nome é narratividade, dá a impressão que é só narração, mas não é bem assim, Ele vai servir para narrativas e não narrativas, textos dissertativos, textos descritivos e assim por diante. A semiótica francesa, ela tem essa versatilidade, Você tem semiótica do direito, semiótica na enfermagem, enfim, ela é aplicável em várias ciências, certo? Bom, o esquema diz assim: nós temos aí na manipulação, embaixo tem duas modalidades, o dever e o querer, depois vem a competência, na competência você tem o saber e o poder, depois você tem a performance, que é o fazer, e você tem a sanção, que é o castigo ou a recompensa, ok? Muito bem. Eu vou contar uma história, um conto de fadas, e vou inserir o conto de fadas nesse esquema aqui para você entender melhor, tá? Bom, o conto é bem simples. O rei tinha uma princesa, tinha uma filha, que era uma princesa muito bonita, que foi raptada por um dragão. Havia um príncipe que amava a princesa, queria se casar com ela, e ela, claro, nas garras do dragão, obviamente, nem o príncipe nem o rei tinham acesso. Então o rei manda, literalmente, porque o príncipe era subordinado ao rei, para que ele, príncipe, fosse em busca da princesa. Então, o príncipe pega o seu cavalo, o mais belo cavalo e o mais veloz de todos eles, e parte rumo à floresta. No meio da floresta, ele encontra uma velhinha, que estava sozinha e perdida. Ainda que ele estivesse com muita pressa, a velhinha pede para que ele a levasse até a sua cabana, ele acaba aceitando. A velhinha monta no seu cavalo e o príncipe leva a velhinha à sua cabana. Chegando à cabana, a velhinha se transforma numa feiticeira e doa a ele um pote mágico para que ele pudesse ficar invisível diante do dragão e uma espada mágica para que ele pudesse matar o dragão. De posse dos objetos mágicos, ele vai em direção à caverna, ela indica o local em que os dois estavam, o dragão e a princesa, inclusive, E chegando à caverna, ele mata o dragão, resgata a princesa e volta para o reino com a princesa. Diante do feito, o rei autoriza o casamento e o príncipe se casa com a princesa. Aquele final feliz que todo mundo já conhece. Muito bem, então vamos lá em relação aí aos esquemas, as modalidades e essa história da manipulação, competência, performance e sanção. Muito bem. Por exemplo, no caso do nosso querido príncipe, ele devia salvar, porque ele era subordinado ao rei, certo? Então, nesse sentido, o rei manipula o príncipe, porque se ele não salvasse, ele seria punido, ficaria implícito, O príncipe não pode desobedecer ao rei, certo? Ele devia salvar e ele queria salvar. Não havia conflito modal entre o dever e o querer. Poderia haver, eu devo, mas não quero. Mas nesse caso o príncipe devia e queria. Mas o fato é de que se você tem o dever e o querer, obviamente que você vai querer atingir o objeto de valor, que é salvar a princesa, mas para isso era preciso
o saber e o poder. Né? E ele adquire o saber e o poder, o príncipe, com quem? Com a princesa, né? Ou melhor, com a feiticeira. Porque a feiticeira doa a ele o pote mágico e a espada mágica, o poder, né? E indica o local em que estavam os dois, a caverna, o local, né? Exatamente, né? Para que o príncipe pudesse ir lá e resgatar. Então ela informa ele o local, o saber, e, né, doa a ele a espada mágica e a poção mágica, o poder. Nesse momento, o príncipe se torna um sujeito competente, porque ele deve, ele quer, ele sabe e ele pode. Por exemplo, vamos colocar numa situação nossa de sala de aula, né? Você deve fazer vestibular e você quer fazer vestibular, certo? Não tem conflito. Poderia haver, né? De repente, alguém, sei lá, que faz o terceiro colegial, não quer fazer a faculdade, prefere fazer um outro tipo de atividade, né? De repente, alguma coisa mais técnica, né? Ou mais específica. Então, mas o pai impõe, então ele deve, mas não quer. Ele está vivendo aí um conflito, certo? Entre o dever e o querer. Como, por exemplo, Bentinho, que deve ser padre, mas não quer ser padre. Você vê que o Machado de Assis, ele estabelece um conflito também de ordem modal, né? O dever ser e o querer não ser. Você percebe isso também, né, em algumas poesias, sobretudo do Álvaro de Campos, quando, né, ele rejeita a ideia de ser, né, sociável, ter né, trabalhar numa empresa, querer me casar, do cotidiano, o contrário disso, o contrário de qualquer coisa, vão pro diabo sem mim, para que havermos ir juntos. Né? Então, essa coisa do dever ser e o querer não ser. Esse tipo de conflito está presente em inúmeras narrativas, se você pensar direitinho. Né? Mas o nosso aluno, ele deve fazer faculdade e ele quer. Só que para que ele possa fazer a performance e ser sancionado positivamente, ele precisa saber e poder. Né? Graças a Deus, o nosso aluno, ele tem o dinheiro para fazer a inscrição, até mesmo pagar a faculdade se for o caso, né? Mas ele precisa do saber. E quem é que doa o saber para ele? O professor. Né? O professor, claro que alguém doou o saber para o professor, porque ninguém nasce sabendo, mas a tarefa do professor é doar uma competência para o aluno, certo? Para que esse aluno possa fazer uma performance, um fazer e ser sancionado positivamente, certo? Então eu sou a feiticeira aí no pedaço, né? Digamos assim, ok? Porém, se o aluno não presta atenção ou mata a aula, não vem à aula, ele deve, ele quer, né? Ele pode, mas ele não sabe. Né? Instalou-se aí um conflito. Ou vamos pensar naquele garoto muito pobre que não tem sequer o dinheiro para fazer a inscrição, fazer um cursinho, comprar livros. Ele deve, ele quer, né? Ele até sabe, aprende com facilidade, com boa vontade, mas não pode, não tem dinheiro. Né? Você tem aí um outro tipo de conflito, certo? Mas o nosso aluno está fazendo o curso conosco, então ele vai adquirir esse saber e o que resta a ele agora então é fazer a performance, né? O fazer, né? Ou seja, o vestibular. E o príncipe resgatar, né? A princesa das garras do dragão. E ele faz a performance, né? Quer dizer, ele se torna um sujeito competente, ele deve, ele quer, ele sabe, ele pode, ele faz e ele é sancionado positivamente pelo rei. É óbvio que aí tem uma manipulação, no sentido de que o rei, né, ordena que ele salve e ele sabia que haveria uma recompensa para isso. A sanção pode ser positiva ou negativa. Né? Digamos que para o dragão a sanção foi negativa, ele foi morto, certo? Para o príncipe, né, ele ganhou a princesa em casamento, então foi uma sanção positiva. E eu posso ser sancionado na vida positivamente e negativamente. Para alguns, né, me sancionam positivamente, né, minha aula é boa. Para outros, minha aula é ruim, me sancionam negativamente. A minha performance, né, dar aula, para que eu desse aula, eu devia, eu queria, eu sabia e eu podia. Né? Dá para você inserir todos os elementos presentes, né, na narrativa. Isso é importante porque a questão da manipulação, certo? Nem sempre fica, digamos assim, explícita, certo? Você vê aquele documentário, né,
o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro, foi há muitos anos. O protagonista era um camarada que foi várias vezes preso, um tal de Sandro. Ele vai roubar, assaltar, né, um ônibus e acaba virando sequestro, né, por algumas razões. Esse sequestro acaba durando 10 horas. Né, até o momento em que ele sai do ônibus com um revólver na nuca de uma das reféns. Né, havia 10 mil pessoas em torno do ônibus, vários rifles, pistolas apontadas para a cabeça dele, certo? E quando ele sai, ele pisa no chão com a refém. Um soldado, sem a ordem do superior, avança e dá um tiro na direção dele, só que não pega nele, pega na moça. Né? Aí ele se abaixa, né? Foi uma reação para se proteger contra um segundo tiro, e ele, que estava com a arma, acaba disparando 2 vezes na refém, de modo que a refém acabou levando o 3º tiro. E aí, quando ele faz isso, um sargento pula por cima dele e o mobiliza. Bom, no momento que ele é imobilizado, outros policiais vêm e ele é levado para o camburão. No camburão, ele é asfixiado e morto ali mesmo, sob os gritos da população: mata, mata, mata. Bom, se a gente voltar um pouquinho na história, porque o documentário voltou, certo? A gente percebe que o Sandro, quando ele era pequenininho, ele morava somente com a mãe, e a mãe estava envolvida com tráfico. Um belo dia vieram outros traficantes e esfaquearam a mãe na cara dele, na cara do moleque. O moleque tinha aí 9, 10 anos. Bom, ela foi assassinada na frente dele, do menino. Uma semana depois, o menino vai para a rua e vira menino de rua. Parece que a família se omite, o governo também se omite, e ele vira menino de rua. Para sobreviver, ele começa a assaltar, cheirar cola, aquela coisa toda, cocaína. Ele é preso algumas vezes. Uma das vezes ele fica numa prisão chamada O Cofre, no Rio de Janeiro. Né? Era uma cela que cabiam, sei lá, 10 pessoas, tinham 40. As pessoas tinham que revezar, eles mostravam a cela no cinema, no filme. Né? A cela, então não tinha lugar para dormir. Eram 50 graus, temperatura normal da cela e comida azeda. Era essa a circunstância. O Sandro chegou a fugir. No momento que ele fugiu dessa cela, o carcereiro perguntou por quê, porque ele tinha um ótimo comportamento, e ele falou: bom, se eu não fugir, eles vão me pegar, e aí acabou fugindo. E aí ele acabou aparecendo também na época em que houve um assassinato em massa de menores de rua na Igreja da Candelária. Ele estava lá, só que ele estava em cima da banca de jornal, acabou escapando, né, da chacina. Bom, essa é a história do Sandro. Então, vamos resumir aí a questão da manipulação. Por exemplo, no momento que você sanciona negativamente aquele soldado que se antecipou, né, acabou, né, criando uma tragédia, porque a refém de repente podia não estar morta, tal, né, a gente pode condenar, né, o soldado, claro, mas é bom que se lembre o seguinte: no próprio filme fica claro, né, porque é um depoimento de um oficial, que aqueles soldados não treinavam há mais de 3 anos. Né? Ou seja, era um camarada despreparado, né, provavelmente mal orientado psicologicamente em situações de tensão. Então, digamos que parte da culpa, né, em relação a ele é da própria polícia, do próprio governo, que não prepara bem os seus soldados. Quanto aos soldados que mataram o Sandro, é óbvio que eles, né, devem ser punidos. Não sei se eu acho que foram punidos, isso faz mais de 10 anos, e eles são culpados. Porém, né, é bom que se lembre o seguinte: no momento em que eles mataram o Sandro no camburão, no próprio local, né, do assalto, 10 mil pessoas pediam para mata, mata, mata. Então, eles tinham o poder de matar, né? Eles não tinham a história do Sandro, eles não sabiam que o Sandro é aquele garoto que viu a mãe esfaqueada, certo? Nem a população. E o fato é que a população ajudou, digamos assim, na execução, né? Porque havia toda uma pressão psicológica também em cima dos próprios guardas e policiais, não tirando, né? Porque o policial jamais pode fazer justiça com as próprias mãos, mas vamos acrescentar um outro culpado, que é a própria população, que estabeleceu um juízo de valor em relação ao Sandro, mas não sabia toda a história. Então, se a gente pensar, né, na tragédia, nós temos vários culpados. Né? Por exemplo, o governo que não amparou esse garotinho, né, que perdeu a mãe, né, a facadas na sua frente. A família do Sandro, que não soube protegê-lo também, já que ele foi uma semana depois para a rua. Né?
O sistema carcerário, certo, do país, que não, né, não regenera ninguém, não orienta ninguém, não educa ninguém. Né? A população, né, que estabelece juízos de valor sem saber exatamente o que se passa, certo? A má preparação da polícia, nesse sentido o Estado novamente é culpado, porque esse policial ele é mal preparado, tanto aquele que se antecipou e atirou, como aqueles que mataram o Sandro. Fica fácil de perceber, né, que eles não tinham condições de vestir a farda. Ou seja, a manipulação ela precisa ser analisada com calma.